Glória a Deus. Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo, no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Depois disso, os moabitas e os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, vieram atacar Josafá. Alguns homens vieram dar essa notícia a Josafá, dizendo: uma grande multidão de Edom, da além do mar, está vindo atacar-te, e já estão em Hazazon Tamar, que é em Gete. Então Josafá teve medo e resolveu buscar o Senhor e convocou um jejum em todo Judá. Glória a Deus. Então olha só, Josafá, rei de Judá, e de repente vieram dar uma péssima notícia para Josafá. Gente, quem nunca recebeu uma má notícia, não é verdade? Às vezes as má notícias, às vezes as notícias ruins batem na nossa porta. E chegaram para Josafá e disseram assim: olha, Josafá, 3 povos estão vindo te atacar. Que coisa horrível. Uma grande multidão de Edom, da além do mar, está vindo atacar-te. E já estão em Hazazon Tamar, que é em Gete. Os moabitas, os amonitas e alguns dos meunitas estavam indo atacar Josafá. 3 povos estão indo atacar Josafá. Que problema, que adversidade bateu na porta de Josafá. Agora pensa você aí onde você está. Se de repente você, como rei de um povo, igual Josafá era rei de Judá, recebesse essa péssima notícia: 3 povos estão vindo te atacar. O que você faria no lugar de Josafá? Pensa aí, o que você faria? Será que você ligaria para alguém? Será que você primeiramente ia preparar suas armas, ia fazer ia contar todos os seus guerreiros, ia se preparar para a luta? Mas qual seria a sua atitude no lugar de Josafá? E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Josafá, ele tem atitudes impressionantes diante das dificuldades que levaram Josafá a vencer essa grande adversidade. Nós vamos chegar lá. E eu quero apresentar para vocês 5 atitudes de um cristão diante da dificuldade. 5 atitudes que você, como cristão, como pai de família, como mãe, como filho, seja como for, você precisa viver e colocar em prática na sua família para conseguir superar as lutas, as adversidades e as dificuldades da sua família. Primeira atitude, versículo 3 que nós lemos. Olha o que Josafá fez. Então Josafá teve medo e resolveu buscar o Senhor. Meu irmão, a primeira atitude de Josafá foi essa. A Bíblia fala que quando ele ouviu que os 3 povos estavam vindo atacar aquele povo, o povo de Judá, Josafá teve medo. Na verdade, todos nós teríamos medo com certeza. E Josafá resolveu buscar ao Senhor. A primeira atitude de Josafá foi colocar-se em buscar ao Senhor. Primeira atitude de um cristão diante da adversidade é buscar ao Senhor. E é impressionante, gente, como nós, muitas vezes, como cristãos, nós agimos totalmente de forma diferente a isso. Quando você se encontra numa dificuldade, quando um desemprego bate na sua porta, quando uma conta que você não tem dinheiro para pagar, quando uma enfermidade, muitas vezes nós procuramos saída em vários outros lugares. E quando você chega no final de todas as saídas, quando todas as portas estão fechadas, aí você pensa: não, agora eu vou buscar Deus, vou orar, para ver se Ele resolve. Não é verdade, gente? Nós somos tentados a isso. Ligamos para o camarada, ligamos para o irmão, ligamos para outra, vamos lá no empréstimo, tentar fazer um empréstimo para saciar as dívidas, para pagar as dívidas. E quando nada deu certo, quando o empréstimo foi negado, quando tudo deu errado, aí você diz: não, vou buscar o Senhor. Vou buscar o Senhor, só Ele pode fazer o milagre. Se você sabe que só Ele pode fazer o milagre, por que você deixa Ele para o final? Você já parou para pensar nisso? Se você sabe que Deus, Ele pode todas as coisas, que Deus é o único que pode fazer o impossível, por que você deixa aquele que é o único para fazer o impossível para o final? Quando nada deu certo, aí você pensa: agora eu vou buscar ao Senhor. A primeira atitude de um cristão diante de um problema, diante de uma adversidade, é colocar-se em buscar ao Senhor, é consultar ao Senhor. E não resolver das nossas formas, não resolver da nossa maneira, mas sim buscar ao Senhor e consultar ao Senhor. Eu lembro que, eu já contei essa história antes em outra ocasião, mas eu lembro que alguns poucos anos atrás, quando eu tinha 15 anos, por aí, não está tão longe não, gente, não se assusta não. E eu lembro que eu estava um dia voltando, eu estava ali em Santos, num dos cinemas, naquela época tinha um cinema ali que não existe mais, faz tempo, né? E eu estava numa avenida ali em Santos que era muito escura. Eu estava com alguns amigos e de repente os amigos, os rapazes, os meninos,
eles tinham ido para o outro caminho, eles tinham que pegar um ônibus e vir aqui para São Vicente. E o caminho que eu deveria fazer para chegar em casa, estava eu e mais 3 meninas da minha igreja. Somente nós, eu e mais 3 meninas. E o resto do pessoal foi por outro caminho. E eu lembro quando nós estávamos passando numa das ruas ali em Santos, no Carnaval 1, Carnaval 2, eu lembro que de repente chegou um ladrãozinho, sabe aquele ladrãozinho de bicicleta, bem baixinho, mas bem fortinho? Ele era bem mais velho que eu, bem forte, ele mas bem baixinho, menor do que eu. E ele começou a gritar, é um assalto, é um assalto. E todos nós, infelizmente, vicentino, paulista, nós estamos um pouco acostumados já a isso, não é verdade? E ele gritando, e naquele momento eu fiquei muito preocupado. Eu comecei a pensar, poxa, eu estou aqui sozinho, a rua está escura, já era 11 horas da noite em Santos, com 3 meninas. O que pode acontecer? Gente, eu fiquei com muito medo naquele momento. Não medo de ser assaltado, não medo de perder o celular, mas medo no que aquele cara poderia fazer com aquelas 3 meninas. E eu lembro que naquele momento começaram a passar tantas coisas na minha cabeça, e eu comecei a pensar, bom, eu vou fazer alguma coisa. Era adolescente, 15, 16 anos, aquilo foi num sábado à noite, e eu pensei assim, eu vou pular para cima dele. E gente, eu confesso para vocês que eu nunca consegui bater em ninguém na escola. Eu também não apanhava, mas não batia. Eu nunca fui de briga. Sem bater no futebol, e olha lá, brincadeira. E eu pensei, vou pular para cima dele. E aí eu vou começar a gritar, corre, corre. E eu sabia que eu ia apanhar, eu tinha certeza. Eu pensei, eu sei que eu vou apanhar. O cara era forte. Mas na hora, gente, eu comecei a pensar, imagina o que vão falar de mim no domingo à noite na igreja. 3 meninas. Eu ali, solteiro, 15 anos, 16 anos. O Pedro é o herói da igreja, né? O Pedro defendeu as 3 meninas, pulou para cima do marmanjo. Eu imaginei tudo isso. E eu comecei a imaginar a história assim, vou pular, vou dar um soco nele e começar a gritar, corre, corre, vou começar a apanhar, mas aí eu sei que elas vão chamar alguém vai socorrer. Eu tinha certeza que eu ia voltar para casa machucado, mas eu estava pensando no que iam falar de mim. Poxa, vão falar bem de mim amanhã. E no momento que eu comecei a me preparar para aquilo, fechei a mão, comecei a me concentrar, eu lembro que Deus, Ele disse muito claro no meu coração, não faça isso, não faça isso. E naquele momento que Deus disse isso, eu comecei a orar. Eu não tinha orado até então. Eu comecei a dizer para Deus, Senhor, o que eu faço? Senhor, eu estou com medo, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu estou com medo desse cara, eu estou com medo do que ele pode fazer. E eu coloquei aquilo diante de Deus. E, gente, aquele cara começou a revistar todas as meninas, as bolsas das meninas. Ele ficou um pouco com medo de mim, porque ele viu que eu estava meio bravo. Ele não revistou. E ele saiu daquele lugar sem roubar R$1, sem roubar um celular. Ele pegou os 3 celulares e devolveu os 3 celulares. Ele não quis nada. Não era o smartphone, não existia esses smartphones nos nossos dias, mas ele não roubou nada. Ninguém saiu com nenhum prejuízo. Eu, com certeza, tivesse pulado para cima dele, sairia com sérios prejuízos. Com o olho roxo, com o dente quebrado, mas não aconteceu nada. E naquele momento que terminou, que ele foi embora, Deus, Ele disse claramente isso para mim. Pedro, primeira coisa que você faz diante de uma adversidade, me busca. E naquele momento eu aprendi isso, embora foi uma história tão inusitada, tão diferente, mas eu aprendi isso. No momento da adversidade, minha primeira atitude é colocar e buscar ao Senhor, é buscar ao Senhor, é consultar ao Senhor. Então lembre-se disso, meu irmão, a tua solução está no Senhor. Você está passando por uma adversidade, é o Senhor que pode te ajudar a resolver isso. É o Senhor que pode te ajudar a superar, a enfrentar essa dificuldade. Primeira atitude de um cristão é colocar-se em buscar ao Senhor, é consultar ao Senhor, é buscar ao Senhor. Uma segunda atitude que nós aprendemos com Josafá está no versículo 4. Olha o que está escrito. A Bíblia diz assim: Judá uniu-se para pedir socorro ao Senhor. Vieram pessoas de todas as cidades de Judá para buscarem ao Senhor. A Bíblia fala que Josafá convocou todo o Judá. Primeiro ele buscou o Senhor e depois ele convocou um jejum. Ele convocou todo Judá para juntos buscar ao Senhor. Como diz aqui no versículo, Judá se uniu para pedir socorro ao Senhor. Uma segunda atitude de um cristão na adversidade, meu irmão, é estar em unidade. É unidade. Você está passando por dificuldade, esteja em unidade. A palavra de Deus diz naquele salmo que todos nós conhecemos, Salmo capítulo 133, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E no final do capítulo ele diz assim, porque ali Deus ordena a bênção e vida para sempre. Deus ordena a bênção e vida para sempre aonde? Na união dos irmãos. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É na unidade que Deus derrama a bênção e vida para sempre.
cristão passando por dificuldade, estar em unidade. Essa é uma segunda atitude que nós precisamos ter, viver em unidade. E é impressionante também, como diante das adversidades e quando o problema bate na nossa porta, nós agimos totalmente o contrário a isso. Está passando por um problema, você se isola, não é verdade? Você é tentado a se isolar. Aí você pensa, não, hoje eu não vou para a igreja, eu estou com muito problema. Hoje eu não vou na célula, não, está tudo dando errado. Tudo deu errado no meu dia. Eu não vou na célula. Gente, quando na verdade, se os problemas aumentaram, vai na igreja mais ainda. Não estou falando que você vai para a igreja somente por isso, mas é necessário que no momento da adversidade, não só no momento da adversidade, mas principalmente no momento da adversidade, você esteja em unidade. Nós estamos aqui, através da unidade Deus derrama bênção, Deus derrama vida. Através de nós como igreja orarmos por você, que nós vamos fazer aqui no final, Deus vai te dar vitória, Deus vai te abençoar. Nós temos inúmeros testemunhos das nossas células. Poxa, você vai na célula e você ouve um testemunho. Eu estava enfermo, os irmãos olharam por mim e eu fui curado. Não é verdade? Os irmãos oraram por mim e eu arranjei emprego. E eu fui abençoado. Meu marido voltou para casa, Deus abençoou meu casamento, Deus converteu o coração do meu filho. Porque onde há unidade, Deus derrama a bênção, Deus derrama a vida. E não somente isso, mas eu não tenho tempo aqui, mas nós poderíamos enumerar várias outras atitudes de Deus diante da unidade. A Bíblia fala em João capítulo 17, você não precisa abrir, que quando Jesus está orando ao Pai, Ele disse assim: Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, através da unidade, o mundo vai crer em Jesus Cristo. Não somente isso, mas Efésios capítulo 3, a Bíblia diz assim, que eles estejam arraigados e fundamentados em amor, para juntamente com todos os santos, compreenderem o comprimento, largura, profundidade e altura do amor de Cristo que excede entendimento. Ou seja, é através de estarmos fundamentados, alicerçados em amor, que nós compreendemos com todos os santos, com toda a igreja, o amor de Cristo que excede entendimento. Na unidade, Deus derrama a bênção, Deus derrama a vida, Deus derrama a salvação, João 17, e Deus derrama conhecimento do seu amor, Deus derrama do seu amor na unidade. Por isso, meu irmão, está passando por problema, está passando por adversidade. Talvez hoje tudo esteja dando certo na sua vida, glória a Deus por isso. Mas se a dificuldade bater na sua porta, lembre-se disso, não se isole, não se isole. Com certeza você vai ter vontade de ficar em casa. Pô, vou ficar em casa hoje, não vou na igreja, não vou na célula, porque eu estou com muita dificuldade, estou cansado. Mas não, estar em unidade. Nesse lugar, Deus derrama bênção e vida para você, em nome de Jesus. Toda quinta-feira, nós abrimos espaço para testemunho, e sempre são várias mãos levantando as mãos aqui, né? Hoje teve várias outras aí que eu vi que levantaram, vocês vão ter outras oportunidades em nome de Jesus. Mas por quê? Porque onde há unidade, Deus derrama bênção, Deus derrama vida. E foi isso que Josafá fez. A Bíblia fala que Josafá se uniu, todo o povo se uniu, para juntos pedirem socorro ao Senhor, para juntos buscarem ao Senhor. Uma terceira atitude de um cristão, diante da adversidade, está no versículo 12. Depois desse versículo que nós lemos, do 3, do 4, a Bíblia fala que Josafá se colocou e começou a orar ao Senhor, e começou a clamar ao Senhor. E no meio da sua oração, no versículo 12, olha o que disse Josafá. O que Josafá disse: ó nosso Deus, tu não o julgarás, porque nós não temos força para resistir a essa grande multidão que nos ataca. Nem sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão voltados para ti. Josafá, primeiro, ele buscou o Senhor. Segundo, ele convocou todo Judá, todos unidos para buscar ao Senhor, pedirem socorro ao Senhor. Terceiro, Josafá começa a orar. E no momento da oração, no versículo 12, Josafá disse assim para Deus: Senhor, nós não sabemos o que fazer e não temos força contra esse grande exército, mas os nossos olhos estão voltados para ti. Josafá diz para Deus: Senhor, eu não tenho força contra isso, eu não sei como lidar com essa dificuldade, mas os meus olhos estão voltados para ti. Terceira atitude de um cristão, meu irmão, importantíssima, que nós precisamos viver, é dependência de Deus. Josafá, nesse texto, nessa oração, ele reconhece a sua necessidade de Deus.
Ele reconhece a sua dependência de Deus quando ele diz: Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não tenho força contra isso, mas a minha confiança está em Ti. Os meus olhos estão voltados para Ti. 3 povos estavam indo atacar Josafá. Josafá não sabia o que fazer. E diz isso para Deus. E diz: Senhor, mas os meus olhos estão voltados para Ti. Em outras palavras, Josafá está dizendo: eu não tenho força, mas os meus olhos voltam para Ti porque eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Esse era o coração de Josafá. Dependência de Deus. Depender de Deus é reconhecer a nossa limitação e reconhecer que Deus pode todas as coisas. Depender de Deus é reconhecer a nossa simplicidade e a grandeza de Deus. Depender de Deus é reconhecer que nós somos limitados, que nós muitas vezes não temos força e não sabemos o que fazer, mas o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que pode todas as coisas. Isso é depender de Deus. E Deus ama filhos dependentes, Deus busca filhos dependentes, Deus quer que nós sejamos filhos dependentes dEle. E Josafá dependia de Deus. Senhor, eu não sei o que fazer, eu não tenho força contra isso, mas os meus olhos estão voltados para Ti. Meu irmão, pare de quebrar a cara, pare de ficar tentando resolver da sua forma, pare de ficar fazendo aquilo que você acha melhor, dependa de Deus. Diga para Deus: Senhor, eu não sei lidar com isso, mas os meus olhos estão voltados para Ti. Quantas vezes eu já fiz isso nessa igreja, de sentar num banco, numa cadeira e dizer para Deus: Senhor, eu não sei como lidar com isso. Eu não tenho a mínima ideia como vencer isso, como passar por essa dificuldade. Mas eu creio que o Senhor pode me ajudar. Os meus olhos estão voltados para Ti. E meu irmão, quando nós dependemos de Deus, Deus nos ajuda em nome de Jesus. Dependa de Deus. Reconheça a sua dependência de Deus. Eu não sei o que você está enfrentando, mas a tua esperança está no Senhor. Eleva os teus olhos para o alto, porque o teu socorro vem do Senhor. O teu socorro não vem da sua força e da sabedoria, mas o teu socorro vem do Senhor. É Ele que tem o seu socorro. E nós podemos ver Deus fazendo grandes coisas. E essas grandes coisas que Deus tem feito nessa igreja vai chegar na sua família em nome de Jesus. Com certeza, creia nisso. E sabe o que mais me interessa, o que mais chama a minha atenção nesse texto aqui sobre dependência? É que quando Josafá reconhece a sua dependência de Deus, olha o que Deus, a Bíblia fala que Deus levantou um profeta no meio da multidão, e olha só as palavras de Deus a Josafá no versículo 15. Olha o resultado da dependência de Deus. Versículo 15, Deus levanta um profeta ali no meio da comunidade e disse: dai ouvido todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a luta não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nessa batalha. Tomai posição, ficai parado, e vede o livramento que o Senhor vos dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Saia amanhã para encontrá-lo, porque o Senhor estará convosco. Quando Josafá reconhece a sua dependência de Deus, Deus levanta esse profeta e Deus diz para Josafá: Josafá, eu vou lutar por ti. Amanhã você vai em frente, toma a tua posição, mas eu estarei contigo. Você verá o grande livramento que o Senhor vos dará. Dependência de Deus. Quando nós reconhecemos a nossa dependência de Deus, nós estamos convidando Deus para a batalha. Quando você reconhece que você necessita de Deus e que você não tem força para resolver sem Deus, você está convidando Deus para lutar por ti, meu irmão. Então convide. Eu não posso chegar para vocês nessa noite de forma isolada e dizer assim: olha, é o seguinte, fica tranquilo porque Deus vai lutar por ti. Fica tranquilo porque a luta não é mais sua, mas a luta é de Deus. Ele estará contigo, Ele vai lutar por ti. Eu não posso simplesmente dizer isso. Sabe por quê, meu irmão? Deus, Ele disse isso a Josafá como resposta de algo que Josafá disse para Deus. Quando Josafá reconhece a sua dependência de Deus, reconhece que necessita de Deus, que não tem força contra isso, mas os olhos dele estavam voltados para o Senhor, aí sim Deus levanta e diz para Josafá: Josafá, de agora em diante eu estarei contigo, eu vou lutar por ti, tome a tua posição e veja o livramento que eu vou te dar. Se você reconhecer a sua dependência de Deus,
reconhecer o quanto você precisa de Deus, reconhecer o quanto você é limitado e o quanto Deus pode todas as coisas, aí sim, eu posso te dizer com todas as letras, meu irmão, fica tranquilo que Deus vai lutar por você, Deus estará contigo, você não está sozinho. Tome a tua posição e veja o livramento que o Senhor vai te dar. Quando nós dependemos de Deus, nós estamos convidando Deus para a batalha. Então pare de tentar resolver tudo sozinho. Pare de ficar dando soco no ar, dando murro na ponta de faca, né? Assim que diz nosso ditado popular. Pare de tentar resolver com a tua sabedoria, e sim reconheça o quanto você precisa de Deus. Que essa seja a tua atitude, meu irmão. Reconhecer a sua dependência de Deus. Que a sua atitude como cristão, talvez passando por lutas, dificuldades, seja chegar nessa igreja e dizer para Deus: Senhor, me ajuda, me ajuda. É somente isso que Deus quer ouvir de você. Me ajuda que eu preciso de Ti, Senhor. Deus vai lutar por você em nome de Jesus. Eu lembro de um poema que eu gosto muito, que diz que certa vez estava um homem dormindo, e quando ele estava dormindo, ele teve um sonho. E nesse sonho ele estava ao lado de Deus. Ele estava com Deus. E de repente, ao lado de Deus, ele começou a ver um filme, um telão. E nesse filme, apareciam alguns momentos da sua vida. Mas aparecia ali um campo, primeiramente, com 2 pares de pegadas. Em um determinado ano, que tudo estava dando certo na sua vida. E aqueles 2 pares de pegadas caminhando juntos, lado ao lado. Aquele homem olhou para Deus e disse: Deus, obrigado, porque o Senhor caminhava ao meu lado. Porque nesse momento na minha vida, o Senhor estava caminhando comigo. Obrigado, Senhor. Mas de repente nesse filme chegou um tempo muito difícil na vida dele. Chegou um tempo de que as coisas estavam dando errado. E já não era mais um campo bonito, verdejante, mas era uma terra, era o deserto. E de repente não eram mais 2 pares de pegadas, mas era um par de pegada. Aquele homem questiona Deus e diz assim: Deus, por que no momento mais difícil da minha vida? Por que o Senhor me abandonou? Por que eu estava caminhando sozinho no momento mais difícil da minha vida? Por que o Senhor não estava ao meu lado quando as coisas deram errado? Quando as dificuldades surgiram? E o poema diz que Deus olhou para o homem e disse assim: meu filho, nesse momento eu estava te carregando do colo. Você não estava sozinho, mas eu te carregava no colo. Reconheça a sua dependência de Deus. Isso me lembra também a história de Davi e Golias. A Bíblia fala que Golias era um grande guerreiro. Gente, Golias era um grande inimigo. Todos tinham medo, todas as nações tinham medo de Golias. E a Bíblia fala que quando Golias viu Davi, primeira coisa, ele desprezou Davi. Ele chegou para Davi e disse assim: por acaso eu sou algum cachorro, para que venhas contra mim com um pedaço de pau? Mas a Bíblia fala que Davi respondeu: tu vem me atacar com espada, lança e escudo, mas eu vou te atacar em nome do Senhor dos Exércitos. Gente, olha o segredo na vitória de Davi. Davi disse para Golias: tu vem me atacar com espada, lança e escudo, mas eu vou te atacar, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Golias viu Davi era um pequeno homem. Davi estava naquela batalha simplesmente para levar comida para os seus irmãos. Despreza Davi, porque ele só podia ver aquele pequeno Davi, mas ele não podia ver que ao lado de Davi estava um grande Deus, um tremendo Deus, um maravilhoso Deus que pode todas as coisas. Eu vou te atacar em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe, meu irmão, que nessa noite você venha dizer para os teus problemas: eu vou te enfrentar, eu vou te vencer, não pelas minhas forças, não em meu nome, mas em nome do Senhor dos Exércitos, tudo vai dar certo. Em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou ser curado, a minha família vai ser curada, o meu filho vai ser curado, eu vou arranjar um emprego digno, em nome do Senhor dos Exércitos. Reconheça a sua dependência de Deus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Davi era um pequeno homem, mas Davi tinha um grande Deus. Isso me lembra também um outro momento da história de Israel. Eu citei isso domingo, essa passagem. A Bíblia fala que quando os israelitas saíram do Egito, os egípcios foram atrás dos israelitas. Depois que os israelitas saíram do Egito, a Bíblia fala que os egípcios foram preparados com os seus melhores homens e os seus melhores cavalos, as suas melhores armas. Foram atrás dos israelitas. E a Bíblia fala que os israelitas chegaram e de repente estavam na frente de um grande mar.
monte e vale cercavam, e lá atrás os egípcios com os seus melhores homens e cavalos correndo atrás deles. A Bíblia fala que Deus abre aquele mar, o Israel passa naquele mar, o povo de Israel passa, e quando o povo de Israel termina de passar, Deus fecha o mar. Sabe, essa história, talvez o salmista estava pensando nessa história, quando ele disse, uns confiam em homens, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome poderoso do Senhor. Uns confiam em homens e cavalos, os egípcios saíram com seus melhores homens e cavalos, mas nós, povo de Deus, a nossa confiança não está em homem, não está em cavalo, não está em arma, mas nós faremos menção do nome poderoso do Senhor. É por isso que nós somos um povo vitorioso, porque nós temos um Deus que pode todas as coisas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Reconheça o quanto você precisa de Deus. Sabe, não importa a situação que você esteja passando, mas faça menção do nome poderoso do Senhor. Eleva os teus olhos para o Senhor, porque o teu socorro vem do Senhor em nome de Jesus. Pare de dizer para Deus o tamanho dos seus problemas e comece a dizer para os teus problemas o tamanho do Deus que você serve em nome de Jesus. Reconheça a sua dependência de Deus. Uma quarta atitude que nós podemos aprender aqui com Josafá. Olha só, versículo 15 ao 17 novamente. Nós já lemos, mas está também nesse versículo. A partir do versículo 17, diz assim: não tereis que lutar nessa batalha, mas tomem posição, ficai parado, e vede o livramento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis, sai amanhã para encontrá-los, porque o Senhor estará convosco. Deus, ele disse, Jerusalém, Israel, tome tua posição. Amanhã descereis contra eles, pela ladeira de Ziz. Tome a tua posição, que o Senhor estará convosco. Uma quarta atitude de um cristão na adversidade é tomar posição. Você como cristão, meu irmão, tem que tomar a tua posição. Depender de Deus não é ser um acomodado. Depender de Deus não é ficar em casa vendo Não Vale a Pena Ver de novo, tomando guaraná e comendo pipoca, esperando o emprego cair do céu. Isso não é dependência de Deus. Dependência de Deus não gera comodismo. Dependência de Deus gera atitude. Deus vai fazer na sua vida grandes coisas. Deus vai abençoar a sua vida, a sua família. Mas você precisa tomar uma posição. E não é à toa que muitos cristãos deixam de ser abençoados, porque não tomam posição. E muitas vezes quando a bênção está chegando, desistem. Não chegou ainda, vou desistir de tudo isso. Não vou mais para a igreja, não sirvo mais a Deus. Tome a tua posição. Aquela frase que o nosso pastor Nilton costuma dizer, não há vitória sem luta, não há pódio sem lágrimas. Tome a tua posição e veja o livramento que o Senhor vos dará. Dependência de Deus gera atitude. Eu lembro que há alguns anos atrás, bastante tempo já, eu estava conversando com um jovem, esse jovem estava desempregado. Eu perguntei para ele, e aí, você está correndo atrás de emprego? Ele disse assim, estou sim, Pedro. E você já arranjou alguma coisa? Não. Eu perguntei, e você está entregando currículo? Que horas você entrega currículo? E aquele jovem disse assim, olha, eu estou aproveitando que eu estou de férias forçada, né? Eu estou desempregado. Eu acordo 11 horas, durmo um pouquinho mais, e 11h30, meio-dia, eu começo a entregar currículo nas empresas. Gente, sinceramente, Deus não vai fazer nada dessa forma. Deus não vai, de repente, não é você ficar em casa vendo pipoca, comendo pipoca e simplesmente orando uma vez por dia, que uma empresa, o gerente de uma empresa multinacional vai bater na sua porta e dizer, olha, é aqui que mora o João, olha, eu tenho um emprego para você na minha empresa. Isso não vai acontecer. Deus vai abrir grandes portas, mas você precisa tomar uma posição para isso. Não adianta você ficar em casa e pensar assim, olha, já que Deus pode todas as coisas, eu vou orar. E eu vou acordar de manhã com um diploma de medicina. Gente, Deus não vai fazer isso, né? Já pensou se fizesse? Todos nós aqui seria um bando de folgado e acomodado. Deus não vai fazer isso. Você quer fazer medicina, você quer ser um médico, você quer um advogado, você vai ter que estudar 5 anos para isso, 6 anos, 7 anos, 8 anos para isso. A vida. Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer, aí sim Ele vai fazer. Mas nós como cristãos precisamos tomar uma posição. E Josafá, ele toma uma posição. Deus chegou para Josafá e disse, Josafá, eu vou lutar por ti, mas toma a tua posição. Amanhã, bem cedo, vocês descerão contra eles, pela ladeira de Ziz, e vocês vão ver o livramento que eu darei para vocês.
tomar a posição. Tome a posição. E a mesma coisa se aplica em Davi, no texto que nós lemos. Davi, ele disse assim para Golias: eu vou te atacar. Davi não chegou para Golias e disse assim: olha, Deus vai lutar por você, aduguem. Não. Davi não fez isso. Davi disse assim: eu vou te atacar, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. A força de Davi era o Senhor, mas Davi, ele tem uma atitude. Ele vai em frente, meu irmão. Tem um monte de gente, se fôssemos nós, talvez saía correndo de Golias. Mas Davi não. Davi vence pela força do Senhor, mas vence porque ele teve uma atitude. E ele disse: eu vou te atacar. Eu vou te atacar. Em nome de Jesus, tome a tua posição. Não desista. E veja o livramento que Deus te dará. O cristão precisa ter atitude em nome de Jesus. Uma quinta e última característica, uma quinta e última lição que nós aprendemos com Josafá nesse texto. Versículo 21. Essa é a que chama mais atenção, é a que queima mais no meu coração e talvez a mais difícil de ser vivida e difícil de ser aplicada no meio da tribulação. Já fala que depois de consultar o povo, Josafá designou cantores para o Senhor, que saíssem na frente do exército, vestidos de trajes sagrados, louvando e cantando: dai graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Meu irmão, vamos nos colocar no lugar do povo de Judá. Eles estavam indo atacar 3 povos. Gente, 3 povos estavam indo atacar Judá. 3 povos contra 1, que covardia. E de repente, no meio daquele caminho, talvez eles pensassem: hoje, já me despedi da minha esposa, dos meus filhos, porque hoje nós vamos morrer. 3 povos. Mas a Bíblia fala que no caminho, Josafá designou cantores, e no caminho da luta, no caminho da batalha, talvez para muitos ali, eles pensavam que seria sua última caminhada, sua última luta. A Bíblia fala que eles foram na frente cantando: deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Quinta atitude de um cristão diante da dificuldade, meu irmão, é louvar a Deus. É louvar ao Senhor. Deus, ele não é digno de ser louvado somente quando as coisas dão certo, somente nos momentos bons. Não. Deus, ele por ser Deus, ele é digno de ser louvado, aconteça o que aconteça, haja o que houver, seja o que for que aconteça, Deus é digno de todo louvor. E a Bíblia fala que o Judá foi caminhando em direção àquela batalha, cantando: deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. O nosso louvor a Deus não depende das circunstâncias. Você não louva a Deus somente quando as coisas dão certo, ou somente quando Ele faz aquilo que você queria que Ele fizesse. Não, nós louvamos a Deus porque Ele é Deus. E Ele sendo Deus, meu irmão, Ele é digno de todo louvor, toda glória, em qualquer tempo, aconteça o que aconteça. O nosso louvor não depende das circunstâncias. Louve a Deus. Louvar a Deus me lembra Paulo e Silas também. A Bíblia fala que Paulo e Silas estavam presos injustamente. E gente, estavam naquela cadeia escura, aqueles ratos correndo, aquele lugar fedido. E a Bíblia fala que de repente Paulo e Silas começaram a louvar ao Senhor. Suas mãos algemadas, injustamente Paulo e Silas louvavam ao Senhor. Paulo e Silas clamavam ao Senhor. E sabe o que aconteceu? Deus libertou Paulo e Silas. Paulo e Silas louvavam ao Senhor no momento mais difícil da sua vida. E gente, Paulo e Silas não louvaram porque Deus libertou. Ao contrário, Deus traz a libertação porque Paulo e Silas louvavam ao Senhor. A libertação não foi antes do louvor, mas a libertação foi depois do louvor. Mas na nossa vida, na prática, nós queremos ao contrário. Nós queremos que primeiro Deus faça e depois que Ele fizer, aí sim eu louvo. Deus é bom, é grande. Não, o nosso louvor a Deus é independente das circunstâncias. E sabe o que me chama mais atenção nesse momento de louvor a Deus? Olha o que está escrito no versículo 22. Olha o resultado do louvor desse povo. Olha o que aconteceu quando eles começaram a louvar a Deus. Versículo 22. A Bíblia diz assim: quando eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do monte de Seir, que tinham vindo contra Judá, e eles foram derrotados. Gente, olha o segredo que tem nesse texto, que não sou eu que estou afirmando, mas a Bíblia está afirmando, que quando eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os seus inimigos.
Ao momento que Judá começou a louvar, começaram a cantar louvores ao Senhor, o Senhor foi preparando emboscadas contra os seus inimigos. Sabe o que isso significa, meu irmão? É que enquanto nós estamos louvando a Deus, Deus está cuidando do que é nosso, em nome de Jesus. Enquanto você está nesse lugar, desprendeu de algumas coisas na tua casa, na tua empresa, Deus está cuidando da tua casa. Enquanto você louva a Deus, Deus está cuidando do seu amanhã, Deus está cuidando dos seus sonhos, Deus está cuidando dos seus planos. Não sou eu que estou afirmando, mas é a Bíblia, que é o momento que eles começaram a louvar ao Senhor, o Senhor preparou emboscadas contra os seus inimigos. Por isso, meu irmão, mesmo que tudo esteja dando errado, louve ao Senhor, não deixe de louvar ao Senhor, porque quando nós louvamos a Deus, Deus cuida do que é nosso, em nome de Jesus. Deus está preparando emboscadas contra os nossos inimigos. Louve ao Senhor. Eu aprendo desse texto, que enquanto cuidamos das coisas de Deus, Deus Ele cuida das nossas. Deus liberta Paulo e Silas, porque Paulo e Silas louvaram ao Senhor. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas. Talvez você saiu da sua casa hoje preocupado com seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa, mas pode ter certeza que enquanto você está aqui buscando a Deus, Deus está cuidando melhor deles do que de você. Deus está cuidando melhor deles do que você estaria, em nome de Jesus. Deus cuida do que é seu. E eu lembro que no ano de 2008, e eu quero terminar com essa história, com esse exemplo da minha vida. O ano de 2008 foi um ano de muitos desafios da minha vida. Foi um ano que Deus pediu algo que no começo eu não queria dar. E eu briguei muito para não dar até o momento que eu entendi que era a vontade de Deus e dei. Foi um momento que Deus me colocou em prova, que Deus me colocou em grandes desafios. Eu aceitei aquilo que Deus queria e eu sofri muito por causa daquilo. Mas no ano de 2008 eu não consegui entender o porquê Deus estava fazendo aquilo na minha vida. E eu dizia para Deus, Deus, por que o Senhor está fazendo isso? Por que o Senhor está fazendo dessa forma? Por que o Senhor está pedindo isso para mim? Mas eu obedeci. E no ano de 2008, eu comecei a trabalhar aqui na igreja. Eu era de outra igreja, de outra Peniel, e voltei aqui para a sede. E eu estava liderando uma célula. E eu lembro que um pouco antes de ir para a célula, eu tenho uma irmã, que naquela época ela tinha 15 anos mais ou menos. E minha irmã naquela época, minha mãe está lá atrás, ela sabe disso, ela é prova disso. Minha irmã vivia indo para as baladinhas aí de adolescente. E chegava em casa muitas vezes de madrugada, à tarde, e eu ficava enfurecido com aquilo. Eu dizia para minha mãe, por que você deixa fazer isso? Poxa, essa menina tem 15 anos, chega em casa 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. E eu lembro que minha mãe uma vez ela disse assim para mim, Pedro, eu não sei mais o que fazer com a sua irmã. Eu não tenho mais controle sobre ela. Ela tinha apenas 15 anos. E gente, no meio daquela tribulação que eu estava passando naquele ano, certo dia eu estava indo para a célula numa terça-feira à noite, e quando eu estava saindo pela porta, a minha irmã chegou para mim e disse assim, eu quero ir contigo na célula. Naquele momento que ela disse isso, eu parei, eu fiquei olhando, será que eu estou ouvindo isso? Eu perguntei, você quer o quê? Não, eu quero ir na célula contigo. Eu quase falei para ela, mas o que você vai fazer na célula comigo? Com a falta de fé, né? Vivia nas baladas, vai na célula comigo? Tá bom, né? Tá bom, vamos na célula comigo. A partir daquele momento, daquele dia, ela não faltou mais nenhuma célula naquele ano. E no dia 28 de dezembro de 2008, no batismo mais que 1000, eu estava naquela areia, naquela praia. E eu lembro que do meu lado havia uma fila das pessoas que iam entrar na água, o pessoal da minha célula. E de repente, quando entraram as 3 primeiras pessoas na água para se batizar, foi um mover de Deus tão especial que eu lembro das imagens como se fosse hoje. E as pessoas caíram no chão, ajoelhadas, as pessoas que estavam ao meu lado orando, clamando, chorando. E Deus me mostrou 3 meninas que estavam naquela fila, que hoje estão aqui. E Deus me disse, olha Pedro, você lembra do passado delas? Meninas que antes não serviam a Deus, iam para baladas, iam para cá. Eu lembro. E uma daquelas 3 meninas era minha irmã. E ela estava naquele chão, prostrado naquela areia, chorando na presença de Deus. E eu lembro como se fosse hoje que Deus disse para mim, Pedro, foi por isso que eu te levei a fazer tudo aquilo naquele ano. Até então eu não tinha entendido ainda o porquê Deus tinha pedido tudo aquilo, o porquê Deus tinha me permitido passar por tudo aquilo, mas naquele momento eu entendi, quando Deus olhou para mim e disse, Pedro, foi para isso, era nisso que eu queria chegar, foi por isso que eu pedi aquilo para você, foi por isso que eu permiti que tudo aquilo que aconteça, para que você venha viver isso. E Deus disse para mim com todas as letras, quando você cuida das coisas de Deus, quando você cuida das minhas coisas, eu cuido das suas.
Eu não poderia salvar a minha irmã, eu não sou Deus para isso. Mas Deus salvou a minha irmã. Enquanto eu cuidava das coisas de Deus, enquanto eu cuidei em obedecer a Deus, mesmo que aquela obediência trouxe tanta dor e sofrimento, Deus, Ele cuidou da minha casa e Deus salvou na minha irmã. Dia 28 de dezembro de 2008, eu lembro como se fosse hoje, a minha irmã entrando nas águas e se batizando, entregando a vida para Jesus. E até hoje está nas nossas igrejas, lá no José Menino, em nome de Jesus. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor por isso, louve o Senhor por isso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento, em nome de Jesus. Sabe, eu não sei o que você tem enfrentado, mas nesse penúltimo dia dessa campanha, Deus colocou essa palavra. Eu não sei quais são as dificuldades que a tua família tem enfrentado, meu irmão. Os desafios, os obstáculos. Mas Deus está contigo, meu irmão. Que nessa noite você venha reconhecer o quanto você necessita dEle. Que nessa noite não existam outras palavras do seu lábio a não ser: Senhor, louvado seja o teu nome. Senhor, me ajuda, eu necessito de ti. Louvado seja o teu nome. Sabe, meu irmão, reconheça a sua dependência de Deus. E Deus vai lutar por você em nome de Jesus. Eu quero te convidar a louvar a Deus. Mesmo que tudo esteja dando errado na sua vida, esse é o momento de louvarmos a Deus. Nós vamos louvar a Deus. E eu tenho certeza que ao momento desse louvor, ao tempo de nós louvarmos a Deus, o Senhor já está cuidando daquilo que você precisa em nome de Jesus. O Senhor já está cuidando da vida moral dos seus filhos, da sua saúde, da saúde dos seus filhos, do emprego digno para você. Deus cuida de você. Você que está passando por sérias dificuldades na sua vida, na sua família, você quer oração. Como eu disse, nós precisamos estar unidos. Vem até aqui na frente. Eu quero chamar os pastores juntos, os missionários, líderes. Nós vamos levantar um clamor. E Deus vai fazer um milagre na sua família. Em nome de Jesus, Deus vai fazer grandes coisas na sua casa. Mas louve ao Senhor. Louve ao Senhor aonde você estiver. Apenas louve ao Senhor. Exalte ao Senhor, não peça nada nesse momento, apenas engrandeça o seu nome, diga para Ele o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é soberano, o quanto você precisa dEle, o quanto você o ama. Expresse o teu amor a Deus, louve ao Senhor, que Deus está cuidando da sua casa em nome de Jesus. Venha nesse lugar, essa é uma noite de milagres em nome de Jesus. Quero chamar os pastores, intercessores, missionários, supervisores. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Já posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. Mas haverá o fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh
vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Quando os homens de Judá chegaram ao posto de vigilância do deserto, procuraram a multidão, o exército, mas só viram cadáveres amontoados no chão. Ninguém havia escapado. Sabe, meu irmão, esse vai ser teu futuro em nome de Jesus. Nessa dificuldade, nessa luta, você só vai ver cadáver nessa luta. Deus vai lutar por ti em nome de Jesus. Não importa o que você esteja passando, mas um dia você vai olhar para trás e lembrar de tudo isso. Isso tudo que a tua família está passando hoje vai ser um testemunho amanhã. Amanhã você vai dizer: Deus me libertou, Deus cuidou da minha família, Deus proveu o que eu precisava, porque Deus é contigo. O Deus que criou os céus e a terra, o Deus que morreu por nós naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia, Ele é por ti em nome de Jesus. Creia nisso, que a mensagem de Cristo, a mensagem que pregamos, é uma mensagem de esperança. Que aquele dia da morte de Cristo, aquela sexta-feira da paixão, do luto, da tristeza, do choro, da dificuldade, onde os discípulos choraram porque parecia que Jesus Cristo havia morrido, 3 dias depois se tornou o domingo da ressurreição, da alegria. E creia nisso na sua vida também, que a sexta-feira da paixão, da dificuldade, do luto, se tornará o domingo da Páscoa, o domingo do júbilo, o domingo da ressurreição, o domingo da alegria, porque Deus é por ti em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós nos colocamos na tua presença e nessa noite nós te louvamos, Deus. Nós te louvamos. Não importa o que estamos vivendo, não importa as dificuldades, as lutas, mas te louvamos, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor. Mesmo que o Senhor não faça aquilo que nós gostaríamos que o Senhor fizesse, o Senhor continua sendo nosso Deus, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E nós te louvaremos. Nessa noite nós renovamos essa aliança de ti, que te louvaremos em todo momento. Assim como Paulo, assim como Silas, assim como Josafá, nós te louvaremos. Até mesmo nos momentos mais difíceis da nossa família, nós te louvaremos, Pai. Que o Senhor abençoe cada família nesse lugar, em nome de Jesus. Que o Senhor derrame da tua vitória. A tua palavra diz que onde há unidade, o Senhor derrama bênção e vida. E nessa noite, nós estamos aqui como irmãos unidos, orando por esses irmãos. Que o Senhor venha derramar bênção e vida sobre a vida deles. Que eles vejam os teus milagres, que eles vejam o teu poder sobre a família deles, em nome de Jesus. Glória a Deus, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.